Tema dessa noite, eu não te conheço. Quando eu estava preparando essa palavra, eu fiquei pensando, poderia ser, você está cancelado, que é o papo da juventude aí na internet, né? Está cancelado. Mas eu falei assim, mas tem muito coroa nessa igreja aí, os tiozinhos não vão entender o que é estar cancelado. Então, não te conheço, ficou melhor, mas vamos lá. Lucas capítulo 13, verso 22, acompanha a leitura. Diz assim: percorria Jesus as cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E perguntou-lhe um homem: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e do lado de fora começar a desabater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comemos e bebemos na sua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Mas ele responderá: digo-vos que não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vos lançardes fora. Virão do Oriente, do Ocidente, e do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Deveras há últimos que virão a ser primeiros, e os primeiros serão os últimos. E naquele mesmo dia, chegaram os fariseus, dizendo-lhe: sai, retira-te daqui, Herodes quer matar-te. E Jesus respondeu: ide, e dizei àquela raposa: eu expulso demônios, e efetuo cura, hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei. Importa, porém, caminhar hoje e amanhã, e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Olhai, a vossa casa vos ficará deserta. Em verdade vos digo que não me vereis mais até que venhais a dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Oremos. Pai, está aqui sua palavra, fala conosco nesta noite. Me ajuda, Senhor, a transmitir aquilo que eu não consigo, pela limitação minha como homem, como ser humano, mas que o Espírito Santo esteja liberado neste altar, para que esta pessoa receba a revelação direto do trono da graça do Senhor. Diga amém. Amém. Quando a gente vê essa palavra, eu fiquei muito pensativo no seguinte sentido, porque a palavra, o tema dela é não te conheço. Quantas vezes você chegou talvez num lugar ermo, ou talvez na fila do banco, ou na fila da panificadora, ou no mercado, e a pessoa se encontra contigo, e ela te cumprimenta e você fica boiando. Você não sabe quem é aquela pessoa, pelo menos você não lembra quem era, né? Junto com a minha esposa, a pastora Rita, essas coisas acontecem meio naturalmente. As pessoas chegam lá e dizem assim: oi, pastora, como que você está? E tal, esperando já uma resposta dela, e ela, para que ela diga assim: e você, como que está o marido? Já falar o nome. Aí ela fica lá assim, eu vejo assim, ela não sabe quem é. Ela não lembra.
Pois é. Talvez isso possa acontecer com alguns de nós naquele dia em que nós estaremos na presença de Deus e Ele pode dizer assim: eu não te conheço. Eu não te conheço. Que o Senhor nos livre dessa situação. Mas como o Senhor Jesus deixou claro aqui, Ele falou que isso pode acontecer. E quando ele estava percorrendo algumas cidades, lá no verso 22, ele caminhando para Jerusalém, né, ele ia com o objetivo, o foco dele era ir para Jerusalém, para morrer pela igreja, por mim e por você. Ele tinha um objetivo. Mas no caminho, então, ele encontra ali uma pessoa, um homem, que perguntou no verso 23, Senhor, são poucos os que se salvam? E olha como que Jesus vai responder esta pergunta. Ele não puxa uma prancheta. Vocês sabem que aqui na igreja, o reino de Deus é muito organizado. Amém, gente? Amém? Porque o reino das trevas é muito organizado também. Existem principados, potestades, dominadores e tal, toda aqueles espíritos malignos, horríveis, e eles são muito organizados. E aí, na igreja também é. Aí eu fico pensando assim, será que Jesus faria isso? Ele pega uma prancheta, ou como talvez algum irmãozinho aqui na igreja, bem intencionado, dizendo assim, você não pode fazer isso, porque, deixa eu ver aqui na lista, uma lista de 10 aqui, mais ou menos, né? Tem nova criatura? Não, a pessoa diz que não. Ele puxou a prancheta e já está ticando. Então não pode entrar, não pode servir a Deus lá no encontro. Não. Tem autoridade de submissão? Não, então também não pode. Vai na célula de vez em quando? Também não pode. Vem na sexta-feira de libertação? Cada 6 meses. Então está fora. Já foi no encontro? Fui uma vez, mas quero servir. Não, então não vai. Frequenta a escola bíblica? Não. Fez o TLC, treinamento de líder de célula? Não, então está fora. Olha, de 10, você falhou em 11, então você está fora de tudo. Será que Jesus está falando isso aqui para nós? Ele está falando isso, gente, sim ou não? Sim. Não. Não. Não está falando isso. Ele vai falar o seguinte, olha a resposta do Senhor. Esforçai-vos por entrar pela porta o quê? Estreita. Pastor, então agora o senhor desqualificou tudo que o senhor está falando nessa igreja? Que para servir a Deus tem que ser assim aqui na igreja, tem que ser sim organizado. Mas entrar no céu demanda esforço da nossa parte. E o esforço é você e Deus. O irmãozinho não pode ser o seu juiz para te condenar, que você não vai para o céu. Não, ele não tem autoridade para isso. A gente não tem essa autoridade para dizer quem vai e quem não vai. É o Senhor que fala. Com isso, a gente não está desqualificando a organização da casa, porque para a pessoa servir a Deus aqui, ela vai ter que fazer e ter um padrão de trabalho. Para quê? Para que ela cuide da vida espiritual dela, porque se ela não fizer essas coisas que a gente determinou que tem que ser feitas aqui, ela não suporta. Ela não aguenta a pressão do mundo espiritual sobre ela. Isso é para organizar a casa. Mas quando Jesus está falando aqui, esforçai-vos então para entrar pela porta estreita, isso demanda então uma luta da sua parte. Você vai ter que lutar a cada dia, para que você diga não ao pecado todos os dias. Para que você conserte sua vida. Se você enganava as pessoas, você não engana mais. Se você roubava, você não rouba mais. Se você usava drogas ilícitas, não usa mais. Isso é se esforçar, isso é sua vida. Semana passada a gente tirou uns 2 dias para
para fazer um passeio com nossos netos, né? Neto, você sabe, quem é vô aqui? Você sabe, só esses caras vão saber o que é ser vô, você não sabe, não adianta. Vai pedindo para Deus te dar neto aí, que quando você for vô, você vai ver que você conversa mais com os netos. Claro, se precisar dar madura, vai dar. Porque a gente já passou aquela fase de pai. Não pode? Não. Aí o filho pergunta, por que não? Aí você diz assim, tua resposta é aquela resposta assim, freudiana. Por que não? Essa é a sua resposta para o seu filho. Você não explica para ele o porquê do não. E o vozão vai lá e explica, não, o porquê não é por causa disso, disso, disso. Talvez é porque a gente tem um pouco mais de tempo, já a vivência fez a gente ter mais paciência. Mas a gente foi então para um lugar lá, que era uma fazenda, e aí tivemos a oportunidade lá de conhecer um casal, que era ministro da Eucaristia. Então, vocês sabem que era quase padre. Pensa num casal 10. Pensa num casal gente boa. Pensa no casal, uma família estruturada. Eles estavam lá com 2 afilhados, né? Não é nem filhos dele, mas que eles levaram lá para passear de cavalo, aquelas coisas lá que tem nessas chácaras aí, que são hotéis fazendo. E aí tinha lá toda essa estrutura e a gente foi lá, né, para ter esse tempo ali com nossos netos, e foi tão bom. E a gente conhecer esse casal assim, uma família tão estruturada. E às vezes aquele que a gente desqualifica porque, meu Deus, aquele lá adora outros deuses, ou ídolos, ou coisa parecida, e que o Senhor está mostrando para a gente que muitas vezes aquele lá, que a gente desqualificou, vai passar pela porta estreita, e talvez alguns de nós não passemos. Porque a gente pegou a prancheta. Porque isso aqui não vai, está fora. Eu peguei a prancheta e disse que está fora. E às vezes aquele lá tem mais vida com Deus do que eu. E aí quando eu vejo Jesus falando sobre isso aqui, eu me remeteu também a um outro lugar, né? Sei que hoje está mais difícil você ir no banco, fazer depósito, até porque dinheiro está curto mesmo, né? E agora tem o celular, né? Eu fiz o meu dízimo ali do altar, aquela hora. Não estava entrando em Face não, tá? Mas depois, se você quiser entrar no Face e compartilhar essa transmissão, está ao vivo, para você evangelizar, pode fazer isso. Depois, no final, ele vai colocar aqui o endereço aqui para você compartilhar essa mensagem com os teus amigos e teus contatos lá. Mas quando a gente vê que o Senhor me remeteu a um lugar, quando eu estava preparando essa mensagem na quinta-feira. Quando a gente vai lá no banco, você chega lá no banco, não tem aquela porta eletrônica lá, automática? Aí você chega naquela porta lá, e aí começa a apitar, pá, pá, e aí parece assim, aí eu vejo aquela voz lá assim, se você tem alguma coisa de metal aí dentro, ou uma espingarda, um revólver, aí você, tem gente que tem que levantar a mão assim, não, não tenho nada não, senhor. Aí a pessoa começa a tirar, né? Tira o relógio. Aí vai tentar, aí celular, aí não deu. Aí vai tirando. Daqui a pouco tira a cinta também, começa a cair até a calça lá. Mas aí, você então passou por um constrangimento. Passou vergonha ali. Talvez você já tenha passado por isso. Sabe, o Senhor Jesus não quer que naquele dia você passe por esse constrangimento. E o pior, esse constrangimento não te dá acesso ao céu, porque você só tem uma vida. Você só tem uma chance, é nesta vida. Querido, não tem reencarnar. Não tem como você voltar de novo, né? Eu, antes de me converter, com 28 anos de idade, andei em tantas religiões. Tantas religiões, uma delas era o Espiritismo. E aí lá pregava-se que eu iria reencarnar. E eu não conhecia da palavra. E eu achava assim, Deus, só não me deixe reencarnar num porco.
aí que eu entendi, só tem uma vida. Só uma vida, você só tem essa vida. E se você chegar naquele dia e não conseguir passar pela porta, como é que vai ser? E quando a gente vê aqui, então, essa pessoa, né, que Jesus fala, né, ele dá ele provoca a pessoa a pensar, se esforce, lute. Não tem a regra aqui. A regra é você viver em santidade, é você começar a conhecer a palavra. É deixar Deus trabalhar no seu caráter. Você não pode ser igual mais às pessoas do mundo. Você tem que ter compromisso com Ele. E olha então o que está escrito ali no verso 25, diz assim: quando o pai de família se levantar, que se refere a Deus, e cerrar a porta, e do lado de fora começar a desabater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E Ele vos responderá: não sei de onde vocês são. Eu não sei. Aí talvez você diga assim: mas Senhor, eu sou da igreja da aliança. Eu tenho a carteirinha. Eu baixei até o aplicativo. Porque agora, gente, não tem mais carteirinha física, né? Se você quer carteirinha da igreja, você baixa o aplicativo, você é membro aqui. Depois coloca lá para mim, por favor, o endereço aqui do aplicativo da igreja. Você vai fazer o seu cadastro, você já tem sua carteirinha de membro lá. Aí você chega lá no céu, está aqui, ó Senhor, minha carteirinha. Eu sou membro da igreja da aliança. E Ele vai responder: eu não sei de onde você é. Não sei. Aí Ele vai dizer mais assim, verso 26, então direis: comemos e bebemos na sua presença. Talvez você venha aqui lá de vez em quando para comer a Santa Ceia e beber o sangue dele. Aí talvez você diga naquele dia: Senhor, eu fui lá, né? Eu não era tão frequente, mas quando a coisa apertava, eu dava um pulo lá. A coisa apertava, eu chegava ali. E eu participei. E eu te busquei. Até fui no encontro. Eu me batizei. Eu tentei seguir. Mas as coisas lá do mundo me chamavam. E eu não tinha força para vir. Eu sentia aquela opressão, eu queria estar lá, mas eu não conseguia. Eu até tentava. Eu pedia até para alguns irmãos: ore por mim. Lembra do crente 6 horas? Crente 6 horas, não é 6 horas da tarde. Crente 6 horas. 6 horas por mim, irmão? 6 horas? Aí você até pedia: Deus, então, Senhor, olha só, eu até comi e bebi na Tua presença. Olha outra coisa que Ele faz no verso 26. Ele diz assim: o Senhor ensinou nas nossas ruas. O Senhor, quando o Senhor passou, o pastor passou lá e ensinou lá na rua. Eu ouvi. Agora você tem pregações pela internet, você pode ver ali. Aí você vai dizer assim: eu assisti as pregações na internet, Senhor. Eu assistia lá. Eu via os pastores pregando. Eu escutei eles falando. Eu acompanhei. Mas Ele vos responderá, no verso 27, digo-vos que não sei de onde vocês são. Não sei. Sabe, a gente tem que pensar que o que eu analiso dessa palavra, e que quero que você pense sobre isso também, é que a sua vida espiritual, ela está na sua mão, não está na mão. Claro, você está debaixo de uma proteção e cobertura espiritual, que é o pastor, que é a igreja que você congrega. Eu tenho essa consciência. Eu sei que eu tenho que dar conta de cada alma de vocês para Deus, sabia disso? E como diz lá em Hebreus 13, 7, você não pode me fazer gemer. Até quero ler esse versículo para você. Deixar marcadinho aqui. Ele vai colocar ali no telão para você acompanhar. Mas olha o que diz aqui Hebreus 13, 7. Então, você tem um compromisso com a tua casa, com a igreja do Senhor. Ele diz assim: obedecei a vossos pastores. 13, 17.
de Hebreus. Diz assim: obedecei a vossos pastores e submetei-vos a eles, porque eles velam pelas vossas almas, como quem há de prestar contas. Então eu tenho que prestar conta de você, da sua alma. Quando a gente vê assim, poxa, cadê aquela ovelhinha? Onde é que foi? A gente aqui é a igreja que está em expansão, está em pleno crescimento. Então a gente trabalha aqui com supervisores de áreas. Então eu pergunto lá para o pastor: pastor, cadê aquele fulano? Vai atrás dele. Porque eu não dou conta de ir atrás de todo mundo. Porque eu, como pastor da casa, tenho que dar conta, e os meus auxiliares também. Aí diz assim: porque eles velam pelas vossas almas como há de quem prestar contas. Obedecer-lhe para que não façam, obedecer-lhes para que façam com alegria. Ou seja, nós temos que trabalhar juntos aqui, buscar a Deus juntos, fazer com alegria. Você não pode vir fazer a obra de Deus desanimado. Nossa, sempre desanimado, sempre cabisbaixo. Não, fazer com alegria, não. Eu estou servindo ao meu Senhor, ao meu Salvador. É Ele que morreu por mim, eu sou grato a Ele pela minha salvação. Aí então, você não pode fazer com tristeza, né? E diz assim: e não, você obedecer-lhes, ou seja, vocês têm que obedecer a sua liderança, para que faça com alegria e não gemendo, pois isso não é útil para você. Quando você faz seu pastor gemer, seu líder gemer, pastor de área gemer, até discipulador gemer, não é bênção para a sua vida. Não é bênção, não. Né? Eu sei que a gente, quando é ovelha nova, dá trabalho, né, para pastor. Mas olha só, ele diz assim: eu não sei, eu não te conheço. Eu não te conheço. É isso que ele está falando aqui. Por que ele não te conhece? Porque a pessoa não faz a vontade de Deus. Eu tenho que fazer agora a vontade do Senhor, não é a minha mais. Eu não posso mais fazer a minha vontade. Sabe, gente, quando eu falo isso aqui, incrédulo não consegue entender esta palavra. Os incrédulos não conseguem entender, discernir a palavra de Deus. Você não pode abrir a sua vida para uma pessoa que é incrédula. Você não pode abrir a sua vida para uma pessoa que não teme a Deus. Você não pode fazer isso. Porque você talvez tenha os seus problemas internos, talvez machucados, coisas que ainda estão feridas dentro da sua alma, e você talvez vai abrir para uma pessoa lá que não tem a capacidade de te ouvir. E pior, ela vai piorar mais a sua situação, que talvez ela abra a sua vida para outras pessoas. Então, quando o Senhor falou aqui: eu não te conheço, é porque não fazia vontade de Deus e porque não tinha intimidade com Deus. Não tinha intimidade com Ele. Hoje você tem acesso ao Espírito Santo na sua vida. E se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, você será hoje, nesta noite aqui. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Quando a gente vê aqui, né, essa passagem, logo depois ele diz assim, né, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, que é você praticar o mal. Haverá choro e ranger de dentes, no verso 28. Quando virdes Abraão, quando você vir essas pessoas, Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Meu Deus, isso é muito forte. Sabe, essa palavra aqui talvez não seja para você começar aqui: aleluia, glória a Deus, carro novo, casa nova. Sabe, essas coisas são consequência. As bênçãos de Deus, a prosperidade que Deus vai te dar, é consequência daquilo que você tem de intimidade com o Pai. Consequência. A pessoa não quer pagar o preço. Ela não quer ter uma vida de santidade, quer viver uma vida lá no mundo e aqui. Gente, isso não funciona. A porta é estreita. Essa palavra não é uma palavra agradável, no sentido assim, de que seja uma palavra talvez até de um coach, que amolda a palavra de Deus ao estilo dele.
para que seja uma coisa meio ensaboada, para que desça na sua garganta mais aceitável, para que seja palatável a palavra de Deus. Não, as coisas de Deus. Jesus está sendo firme aqui com o seu povo. Ele está sendo firme. Você sabia que Jesus ele disse lá, né, em Mateus 11, ele disse assim: vinde todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde. Então a pessoa tem que ter a atitude de vir até Ele, mas Ele chama as pessoas a virem. É o bom pastor, a Bíblia diz que Ele dá a vida pelas ovelhas. Agora, veja bem, quando a gente chega nesse texto aqui, parece que a coisa inverteu. Agora ele deixou de ser um bom pastor, agora ele sentou na posição de juiz. E aquele que não praticou a verdade que ele disse que teria que praticar, agora ele fechou a porta, e ele cerrou a porta, e ele diz assim: não vos conheço. E isso é muito sério. Eu e você temos que olhar para dentro da gente. Deus, fale comigo, será que a porta está aberta para mim? Será que eu estou caminhando também no caminho apertado? Porque ele falou assim, que a porta é estreita, mas o caminho também é apertado. O aperto é o seguinte, é o caminho estreito. Não tem como você fazer a vontade do Senhor e você querer andar na sua vida desregradamente, todo bagunçado, fazendo tudo errado na presença do Pai. E você não precisa de um juiz, de um discipulador, um pastor para ficar apontando o dedo para a sua face, não. Você tem que olhar para a Bíblia, ter uma comunhão com Ele, uma leitura diária da palavra, e dizer assim: Espírito Santo, fale comigo, aonde que eu estou errado? Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus sobre a vida dele. Então, quando a gente vê isso aqui, a gente vê assim que ele vai falar no próximo versículo, no 30, diz assim: deveras os últimos virão a ser os primeiros, e os primeiros os últimos. Como que é isso, pastor? Sabe, a pastora falou aqui lá da formatura da nossa filha, né? Foi um tempo tão, sabe, parece que passa um filme na sua cabeça. Você pega seu filho, ele é bebê hoje, né? Você que tem filho pequeno. A nossa filha Sara foi realmente um milagre de Deus, né? Você que não nos conhece assim, eu quero testemunhar isso aqui para você. Nós já frequentávamos a igreja, estávamos 8 anos já no ministério, tinha já me convertido, e o meu filho já estava, o Ícaro já estava com quase 10 anos, 9 anos, 8 anos, e a gente estava orando para ter um novo filho. A gente queria mais um, eu falei: só um não dá, tem que ter mais um, né? Só que a Rita tomou uma radiação muito forte aqui na tireoide e acabou encerrando a parte assim de fecundação. Ela não podia mais ter filho mesmo. Então a gente começou a orar: vamos adotar uma criança. E a gente estava lá envolvido com a igreja, sempre muito intenso, né, vigília e tal. A gente, sabe aquele tipo de gente que é fominha? Era nós. Estava lá, o negócio estava lá. Vamos para a vigília, para a libertação. A gente queria estar nesse negócio e tal, porque o Senhor tinha nos tirado lá do mundo, aquele mundo horrível. Falei: nós vamos servir a Deus agora. E uma vigília, uma irmã lá da igreja chegou e falou assim para a Rita: olha, daqui 1 ano você vai ter uma filha. E a gente, amém, tomamos posse ali. Mas a gente achou que ia adotar mesmo. Daqui a pouco ela ficou grávida. Ficou grávida da Sara, falou assim: o milagre já está aí. Né? Quem não pode mais ovular, aquela coisa toda, né? E tal, ficou grávida. E aí a Rita ia para a libertação com aquele barrigão assim, expulsando demônio lá. Eita, glória! Uma benção, né? Só que quando nasceu nossa filha, a gente foi para uma médica. E a médica chegou e falou assim: olha, como você não tem mais essa fábrica aí de um monte de coisa aí que eu não entendo, não sou médico, né? Então, mas que
precisa dessa glândula aí, que é a tireoide, então a sua filha vai nascer retardada. Como eu já era bem desse jeitão aqui, eu acho que lá atrás eu era pior ainda, eu peguei e botei o dedo na fuça daquela médica e falei assim, está repreendido em nome de Jesus. Tá bom? Não era pastor, não era nada lá na igreja. Mas eu peguei e botei o dedo na fuça dela e falei assim, está repreendido em nome de Jesus, porque minha filha é um presente de Deus, é um milagre de Deus, e o que o Senhor deu, Ele dá por completo, porque a bênção do Senhor é por completa na vida do crente, amém? Assim que eu falei para ela. Bom, aí Sarinha nasceu, né? E foi realmente uma bênção de ter o filho e selar com essa universidade. Ela foi para uma universidade, né? Não foi para a faculdade, foi para a universidade, fez 4 anos lá. Graças a Deus, hoje vai ser enfermeira-chefe lá, né? Com 24 anos de idade, cuidando de uma equipe de enfermeiros também. Esse é milagre, gente. Você tem que acreditar. Você não pode deixar o diabo dizer o que ele faz na sua vida. Então, olha o que diz aqui no verso próximo lá. Diz assim, ide, né? No verso 31 diz assim, naquele mesmo dia chegaram os fariseus dizendo, sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Olha o que Jesus falou para aquele cara. Ide e dizei àquela raposa. Quem era a raposa? Ele está dizendo para o Herodes. Jesus está falando assim, aquele que é o rei de Israel é uma raposa, um animal astuto. Fala para aquela raposa que eu expulso demônios e efetuo cura, e hoje e amanhã, e no 3º dia, e eu terminarei. Então, não é o diabo que vai dizer o que vai acontecer com a sua vida, é Deus que vai determinar a bênção na sua vida. É Ele que diz o que vai acontecer na sua vida, o que vai acontecer na sua família. É o Senhor, não é o mundo, não são as pessoas. Não interessa, a pessoa pode ter um canudo, pode ter frequentado uma faculdade também, e vem dizer para você o que vai acontecer com a sua vida. Sua vida está nas mãos do Senhor, e é Ele que sabe o dia que Ele vai te recolher, abençoado. É Ele que sabe. É Ele que sabe. Talvez você chegou lá como o último, foi sentando lá no último banco, desqualificado. E talvez o irmãozinho lá, que já está há tempo na igreja, 30 anos de convertido e tal, e acha que sabe tudo. E o Senhor está dizendo assim, que aquele que está sentado lá no último lugar, vai sentar aqui na frente. Quando a gente chegou naquele lugar lá, né, para colação de grau, a gente tinha um acesso, que era pelo celular, né? Um QR Code lá. E a gente foi lá, aí a moça assim, cadê seu acesso? Está aqui. Pá. Aí bateu ali, tá, o senhor é pai e mãe, então pode ir por esse lugar aqui, e os demais familiares por ali. Beleza. Quando a gente viu, a gente sentou lá na frente, no primeiro banco, a gente chegou já em cima do laço, o auditório estava lotado, e o Senhor nos colocou lá no primeiro banco. É assim que o Senhor quer fazer com a sua vida. Te colocar como o primeiro. Você acha que você é um coitadinho que você não pode. Você se desqualifica toda hora. Você acha assim, eu não sei. Eu não tenho estudo. Eu não sei o quê. E você fica se autodepreciando, jogando você para o buraco. É o que o diabo quer. E o Senhor quer te fazer você sentar na primeira cadeira. Ele quer te honrar, abençoado. Não fique mais dando desculpas. Porque a sua desculpa faz você cada vez indo mais para trás. Porque o Senhor quer também te usar, quer usar sua vida, te abençoar. Ele quer usar aquilo que você tem dentro de você. As qualidades que você acha que talvez até nem tenha. Os sonhos que você já enterrou. O Senhor quer dizer assim, eu quero de novo que você sonhe comigo. Que você sonhe o sonho que o Senhor tem para você. Quando a gente vê isso aqui, a gente vê isso na palavra. Porque esses discípulos do Herodes foram lá para dizer assim, olha,
O Herodes quer te matar. Jesus falou assim, o quê? Olha o verso 33, importa, porém, caminhar hoje e amanhã, e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Porque Jesus sabia que ele ia morrer em Jerusalém. Não é as pessoas que dizem que Jesus, não é o diabo, não é o Herodes, não é ninguém que diz que Jesus morre aonde e quando. É ele que sabe o que ele vai fazer. É ele que sabe o que vai fazer com a sua vida. E você fica dando ouvidos, talvez, a pessoas incrédulas, desqualificadas, pessoas que talvez fizeram um cursinho lá na internet, nada contra. Mas, gente, para que a gente tem o Espírito Santo na vida? Para quê? O Espírito Santo é para te conectar com Deus, para você ter acesso direto a Ele. Você não precisa passar por ninguém, não. Você dobra seu joelho e Ele fala contigo. Olha então o que Ele diz no verso 34. Ele vai dizer assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos, debaixo das asas, mas não quisestes. Você vê que Jesus se autocompara a uma galinha. Você já viu qual é a arma da galinha? As asas. Tem mão? Tem espada? Tem flecha? Tem escudo? Não, tem asa. Quando vem um predador para atacar os seus pintinhos, ela corre no terreiro, né? Gente, terreiro não quer dizer que é terreiro de Umbanda, tá, gente? Por favor, terreiro, é que antigamente terreiro falava, era o terreiro da sua casa, é a terra. A palavra terreiro vem de terra. Então, tinha lá a terra. Aí a galinha, cocoricó, cocoricó, quando vinha lá, talvez um predador, sei lá o quê, né? Uma raposa e tal, outro bicho lá para matar ou comer os filhotinhos, ela faz aquele cocorejo e bota todos os pintinhos embaixo das suas asas. De uma maneira que a gente está vendo ali, Jesus está falando sobre o seu povo, o povo de Israel. Ele quis ajuntar esse povo. Mas, gente, nós podemos fazer uma aplicação prática das pessoas que talvez você está conduzindo, você já tem um chamado, você diz assim, eu quero ganhar alma para Jesus, eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus, e de uma maneira ou outra você tem uma asa, e você não sabe que você tem, porque você já tem pessoas debaixo de você. Pessoas que você já se preocupa, você liga, vamos para o culto, vamos para a célula na quarta-feira, vamos para a sexta-feira, vai ter agora o Vale do Sal, uma das campanhas mais poderosas dessa igreja aqui, de 7 semanas, que é o Vale do Sal, com milagres tremendos. Vamos para lá, vamos para lá. Então você já é uma galinha que está botando os pintinhos debaixo do braço. Mas talvez ela não queira. Porque se o pintinho sair, ele vai ser uma presa fácil. E é o que Jesus falou aqui. Ele disse justamente sobre isso aqui. Já quero chamar os meninos aqui da banda. Pode subir aqui. Diz assim, quantas vezes eu quis ajuntar os pintinhos debaixo das asas, mas não quiser. Isso, eu e você, precisamos ter essa consciência que nós precisamos lutar. Lutar para entrar pela porta estreita. Lutar para ser conhecido do Senhor. Ele precisa me conhecer. Muito mais o Senhor nos conhecer. O inferno precisa te conhecer. Sabia que o diabo precisa conhecer você? Porque o Senhor deu autoridade para a igreja. Ele falou assim, eis que vos dou autoridade. Lá em Lucas 10, 19, eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nada pode fazer dano ao povo de Deus. Você pode ficar doente? Pode. Você pode ter problemas? Pode. Mas isso não quer dizer
que é uma seta do inimigo. Porque nada pode fazer dano algum à sua vida, vindo do mal. Porque você é um escolhido do Senhor. O Senhor te chamou e Ele chama você pelo seu nome. E hoje Ele diz que Ele te conhece, abençoado. E talvez a palavra de hoje que vai rodar na célula na semana é mais para a gente ter mais consciência de Deus, para ter mais intimidade com Ele, para ser mais conhecido dEle. E para a gente encerrar o último versículo, ele diz assim: olha, a vossa casa vos ficará deserta. Em verdade vos digo que não me vereis mais até que venhais a dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Claro, Jesus estava falando para aquele povo, que a casa deles ia ficar deserta. Por quê? Porque eles deram de costas ao Senhor. Só porque comeram o pão com Ele. Só porque ouviram o ensinamento dele nas ruas lá de Jerusalém, ou das cidades que Jesus passava, isso não quer dizer que tem intimidade com Ele. Isso não quer dizer que é filho de Deus. E é isso que Ele está dizendo. Só de ver pela internet, porque hoje existe uma classe de gente que chama desigrejado, gente. Você já ouviu essa palavra, desigrejado? Isso existe. Gente que não frequenta a igreja, que só assiste pelo culto ali, pela transmissão. E o culto não é lá na sua casa, o culto é aqui. Amém? Porque você tem que prestar o seu culto a Deus. É você que faz o seu culto. Não estou fazendo culto para vocês. Olha, quero desanimar você. Fui lá assistir o culto lá na igreja, que o pastor ministrou o culto. Não. Eu estou fazendo o culto para Deus aqui. Amém? Porque você está fazendo o seu culto para Deus. Quando você vem nos domingos aqui, você vem fazer o seu culto para Deus. Olha só, quero encerrar com essa palavra, vá ficando de pé aí. Mateus 4. Jesus deu uma resposta a Satanás, olha só. Mateus 4, o diabo diz assim, no verso 9, diz assim, ele disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Jesus respondeu, vai-te, Satanás, porque está o quê? Escrito, olha lá, está escrito. Muda essa versão para mim e coloca na área lá para mim, por favor, acho que é a revista é atualizada. Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele o quê? Meu Deus, você não sabia, você vinha assistir o culto, não. Muda essa cabeça, abençoado. Você está fazendo culto para Ele. Que tipo de culto você está dando para Deus? Que tipo de intimidade você tem com Ele? Que aqui você revela o seu coração durante a semana. Aquilo que você faz na semana é aqui no domingo, que você vai dizer assim, eu vou lá para assistir o culto. Não, agora você entendeu, você vai fazer seu culto. Se você está olhando para as paredes, comendo mosquito, comendo amendoim, é esse o culto que você está dando para Ele. Se você não abre a boca para adorar o Senhor, é esse culto que você está dando para Ele? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz.